Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje que nós estamos aqui encerrando o mês, dia 31 de agosto, o último culto do dia, então, do mês, desse ano 2018. Então Deus vai te abençoar bastante em nome de Jesus. Se prepara aí, que grande tem sido o entendimento, pessoal, para o nosso crescimento e libertação. Fiquem ligados em nome de Jesus. Podem se assentar, por gentileza. Nós que estamos na campanha Grito da Liberdade, uma campanha que veio de fé, quebrando as correntes. Aqui na frente nós fizemos um corredor de corrente para que todos passem, e no final desse corredor eu imponho as mãos sobre todas as pessoas, confirmando assim a bênção que tanto temos buscado. Esses cultos de sextas-feiras estão tão especiais demais, pessoal, e muitas coisas boas vão acontecer. Hoje uma irmã no culto da tarde, primeira vez que ela vem na igreja, e ela veio aqui com um problema de coluna, que ela não conseguia nem sentar muito tempo e nem ficar muito tempo de pé, e ela teve intoxicação por cândida. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Uma moça que foi na casa dela trabalhar, ela estava explicando por cima, e essa moça, ela usou 3 litros de cândida de uma vez só, fazendo com que aquele cheiro fosse forte, e ocasionou que ela teve que fazer endoscopia, teve que ir diretamente no gastro, que afetou diretamente o seu organismo. Aí ela veio aqui hoje já com essa dificuldade, fez os seus tratamentos, mas chegou aqui com as dificuldades. Depois ela estava com um problema na coluna, que ela foi no massagista para pôr o nervo no lugar, e o cidadão praticamente, não sei se foi esse termo que eu posso utilizar, que pode ser radical, mas se não quebrou, quase trincou a coluna dela. Ela estava brava aqui, e hoje ela saiu completamente curada. Esse é o Deus que está aqui para operar, pessoal, e nós temos que crer nesse nome que o Senhor Deus tem nos dado para nos abençoar, que é o nome de Jesus. Nós estamos nessa campanha de fé, lembrando que toda última sexta-feira do mês nós temos a Fogueira Santa, um propósito criado pelo nosso missionário há 40 anos, onde nós recepcionamos, se vocês vêm aqui no altar, alguns dos pedidos, todos os pedidos das pessoas, e queimamos ao término do culto. Nossa equipe vai e coloca fogo físico. Aqui no culto a gente clama o fogo de Deus, e afinal vamos falar sobre isso muito hoje, mas nós clamamos o fogo de Deus e depois o fogo do homem, o qual na oração é queimado também em nome de Jesus. Então você vai pôr no papel, um folha de sulfite, você pedir, colocou, quem já trouxe já está feito, quem não trouxe preencha, tudo que você quer que seja destruído, ponha tudo mesmo, para arrancar, para desfazer, para anular todo o mal, e creia que Deus vai abençoar. Tem que ter entrado aqui com uma certeza, que hoje quem veio doente sai curado, quem veio perturbado sai liberto, se quem veio com qualquer tipo de problema espiritual, a mão de Deus vai fazer a obra hoje em nome de Jesus. Mas venha e sempre esteja com o coração aberto. Os cultos de sextas-feiras estão ficando cada vez mais especiais, pessoal. Está gostoso de se participar. E agora a gente vai viver isso em nome de Jesus, tá bom? Estão preparados? Pessoal, deixa eu falar, começando a falar com todos, começando em Êxodo capítulo 3, que é uma mensagem que nós temos aqui, Deus tem dado. Fiz alguma citação na quarta, hoje estamos fazendo um estudo sobre isso. Você precisa saber, eu preciso saber qual é o fogo que está te consumindo. Porque se for de Deus não vai te destruir, vai te limpar. Se não for de Deus o negócio vai ser, o fim é cinzas, Porque é assim que o fogo faz, o fogo é destruidor. Se for para o lado natural humano, se você vê qualquer coisa que pega um fogo, recentemente, não fazendo alusão e nem lembrança negativa, mas tivemos uma queda de um prédio, por exemplo, em São Paulo, começando, está certo que não tinha estrutura, mas começando com fogo. E tudo ali, o que aconteceu? Acabou. O negócio foi sério. Então, espiritualmente falando, o fogo de Deus, pessoal, ele não consome. Isso que eu chamo a sua atenção. O fogo que você precisa ter dentro de você é o fogo de Deus. O fogo que é Ele próprio na sua vida, purificando, limpando, curando, libertando. Doença é Deus que coloca na pessoa? Não, sabemos quem que é o diabo. O ladrão vem senão, que a Bíblia fala dessa forma. Vem senão a roubar, matar e destruir. Então é Ele que coloca. Uma pessoa que hoje está sendo atacada espiritualmente, está com perturbações, pensamentos de morte, negativo, é Deus que coloca? Não. O que eu quero que você entenda com isso? Que ao clamarmos esse fogo, tem que consumir o mal que possa haver na sua vida. Eu não estou falando sobre fogo por causa da Fogueira Santa, não, que realmente foi a mensagem do dia. Não criei uma mensagem, não, foi Deus que está dando, e calhou de cair justamente nesse mesmo dia. Então tem sido especial, e a gente vai ver aqui, começando em Êxodo 3, onde Moisés, ele tem uma baita experiência, pessoal, uma baita experiência com Deus, e que nós podemos aproveitar e aprender com ela, Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então Moisés não era nenhum desocupado. Já ouviu aquele termo que Deus não chama os preguiçosos?
O Senhor conta com quem realmente é de trabalho, com quem realmente é disposto. Isso é muito importante. Moisés não era só o escolhido para libertar Israel, como também ele tinha os seus afazeres, ele era responsável naquilo que ele fazia. E às vezes nós queremos nos colocar na posição de Moisés, que não é mensagem ainda, mas vale de lição. Nós queremos nos colocar na posição de Moisés. O que é isso? Estar à frente de uma grande obra, libertar tal família, tal pessoa, só que ao mesmo tempo a gente não está fazendo o que Moisés fazia. Moisés estava no trabalho, cuidando do rebanho do sogro dele, assim como Davi, que cuidava do rebanho do pai, e tantos outros mais. Então o Moisés não era um desocupado. Ele levou o rebanho lá para trás no deserto, onde estava o Monte Horebe de Deus, e ali Deus se revelou para ele. E aqui que chama a minha atenção para pregar para você hoje. Revelou como, pastor? Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Hoje o fogo tem que aparecer na sua vida. Mas como que vai aparecer? Diante dos meus olhos? Não, na sua cura. Na manifestação dele na sua saúde, no seu lar, em qualquer área ao qual você precisa. Porque esse é um dos intuitos de hoje, Deus se manifestar em nossas vidas, e tem que se manifestar. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O fogo de Deus não queima o que é bom. O fogo de Deus só vai queimar o que é mal. Então aqui que entra que a gente tem que entender. Nós temos que entender que ao entrar na presença de Deus, pessoal, não pode haver nada em nós que possa impedir esse fogo de nos abençoar. Eu preciso desse fogo que consome. Moisés viu, teve uma visão, um relato que ele deixa aqui para nós, fenomenal, extraordinário. Uma sarça é uma árvore, né? Um tipo de árvore que estava verde, não era aquela sarça, não era uma árvore seca, até porque faria muito mais sentido pegar fogo num algo seco, né? Mas não, era uma árvore boa, verde, e ali pegou-se fogo. As chamas pegaram, envolveu toda a sarça. O fogo que ardia, de tão forte que ela era, acredito eu, que até estralos dava. Já viu aqueles matos queimando, dando aqueles estralos assim? Então queimava aquela sarça, só que o fogo que estava nela não consumia. Tem muita coisa para aprender aqui. Aí isso chamou a atenção de Moisés. O versículo 3 ele diz: e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Não se queimava. Aí no versículo 4: e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pessoal, ninguém que chega diante de Deus chega do jeito que está. O que você precisa para tirar? O que nós precisamos tirar para chegar diante dessa terra santa, desse Deus santo e verdadeiro? Só um comentário para depois a gente continuar. 1 Pedro 1,16 ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Uma coisa Deus pediu para ele tirar: os sapatos. Isso é um símbolo para nós, pessoal. Até faz aqui uma brincadeira, é verdade. O pastor está mandando tirar o sapato. Daqui a pouco o pessoal começa a cheirar um pouquinho estranho. Vai falar comigo depois, hein? Vai bater um chulezinho aí, né? Não é físico, não é o sapato do pé. Naquele tempo era. Mas para nós chegarmos à presença santa de Deus, Ele vai pedir para você tirar o que pode impedi-lo de chegar até lá. Havia um impedimento, ele não podia ficar com aquele sapato. Quem guarda a mágoa não vai ser santificado, pessoal. Você quer entrar na presença de Deus, quer ser abençoado? Pode ser repetitivo falar sobre isso, mas é uma necessidade. Não vai chegar até Ele, não vai conseguir. Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim: você quer chegar aqui? A terra é santa. Então tira o que você tem que tirar, arranca o que você tem que arrancar, perdoa quem você tem que perdoar, abre mão do que você tem que abrir, e assim por aí vai. A sarça é santa, porque ali estava a presença de Deus. Aquele fogo não era qualquer fogo. Aquele fogo era o fogo que não consumia a sarça. Mas se Moisés entrasse indignamente, consumiria Moisés. Então nós não podemos entrar na presença de Deus indignamente. É Ele que vai nos santificar. Então nós temos que começar a olhar. Esse sapato, para alguns que tem que ser arrancado, é o orgulho. E não é brincadeira. Outros é o famoso pavio curto, que a gente fala muito sobre isso, da pessoa ser explosiva a tal ponto de perder uma bênção. Ser uma pessoa, e ela se diz convertida, mas vira e mexe, ela estoura com alguém. Às vezes sai até palavrão da boca dela. Me perdoe, tem que ser verdadeiro.
Crente que é crente, convertido, que é santo, que é renovado, que é transformado, que é nascido de novo, não fala palavrão. Não fala, me dá um conceito bíblico que pode. Não fala. Ah, eu falo, pastor. Então vá se converter. Mas se converte bem feito, porque se Jesus voltar, sua boca suja vai te deixar nessa terra. O negócio é muito sério, pessoal. Não paga o preço para ver, por gentileza, não faça isso. Não vai pensando que isso está tudo bem, que do jeito que está bom. Você vai ficar. Mas vai ficar bonito. Morre para ver para onde você vai. Garanto que não é para o céu. Está amarrado, não morra não, então fica vivo. Se converte antes disso. Muito sério, pessoal. Tira os sapatos. Você quer entrar na presença de Deus? Com toda a sinceridade. Quem quer viver, entrar é pouco na presença de Deus aqui. Então esteja disposto a tirar o que Ele mandar. Esteja disposto. É uma questão de conversão. Falei de um toque tão simples que é uma boca suja de alguém que possa estar. Não é lavando com o sabão que vai funcionar. É lavando com a palavra de Deus, pessoal. E tem que falar. Às vezes é uma coisinha tão simples que muita gente acha que não tem problema. Ai, no momento de fúria soltei um. Gases que não foi, né? Antes fosse, pelo menos isso não impede nada. Para não falar de uma forma mais popular. Pessoal, a coisa é séria. Tem gente que leva em brincadeira, que acha que é bobeira. Bobeira, pastor, beber, fazer isso. Eu não acho que é bobeira não. Se Deus me colocou nesse altar, você tem que me engolir. E eu tenho que te ensinar. Se você quer ouvir o que Deus tem me falado, então siga firme, tira os sapatos se você quer entrar na presença de Deus. Ou outras coisas mais graves, pessoal, como o pensamento que alguém pode ter de um pensamento, me perdoe diretamente, mas prostituição. Que a pessoa fica dominada pelos seus desejos, anseios, e quer alguma coisa, tocar, sentir, beijar, sei lá o que é, não vou ficar falando para não dar ideia para ninguém. Mas quantos não podem estar assim, e depois querem a presença de Deus? A sarça, ela não queimava, por causa que o fogo consumia, que estava ali não a consumia, e o fogo que estava ali era o fogo de Deus, hein? Mas não vai querer entrar de sapato, nesse sentido ilustrativo para a gente, porque essa sarça pode queimar, e a intenção dele é purificar. Nós vamos ver um exemplo disso, que o fogo era tão precioso, pessoal, que no tempo de Moisés ainda, Deus mandou ele fazer os tabernáculos, que eles viveram peregrinando, né, no deserto, até entrar na terra prometida, que acabou não entrando, mas a história é essa, a gente sabe, 40 anos no deserto. E dentro desse tabernáculo foi feito um altar, onde que só os levitas entravam, que da tribo de Levi, que no caso Moisés, Arão, os filhos de Arão, que foram levantados como sacerdotes dali. Então eles estavam lá, e lá dentro tinha um altar, um incensário, onde que eram oferecidos sacrifícios a Deus, e todos os sacrifícios que eram oferecidos era pela expiação de um pecado, ou seja, se a pessoa tivesse pecado, teria que ser feito um sacrifício. O animal teria que ser morto, oferecido a Deus, e a chama que estava lá dentro, que havia uma chama dentro do tabernáculo, que nunca apagava, era 24 horas acesa. E essa chama era de quem? Essa mesma chama. Essa chama que não se acaba. E estava lá dentro, ficava dentro do tabernáculo. Aí o Arão, ele tinha dois dos seus 4 filhos, se não me engano ele tinha 4 filhos, 2 deles, chamados Nadab e Abiú. Eles não estavam muito bem um dia, e acabaram pegando um fogo, que não era aquele fogo que estava lá dentro, para acender o incenso dentro do tabernáculo. E aconteceu uma coisa muito triste, para um pai que não quer perder os seus filhos. Levítico 10, vamos para lá. Isso aqui me chamou a atenção. Quem fala diretamente. Não adianta a gente pegar e achar que qualquer fogo é fogo. Se a gente não buscar o fogo de Deus, a gente vai tentar se aquecer em algum outro. Só que nenhum outro fogo purifica. Nenhum outro fogo pode nos santificar. Nenhum outro. Qualquer outro fogo pode nos fazer qualquer tipo de queima, pode até aquecer, mas não salva. O fogo que o Senhor quer mandar no seu casamento, purificar o seu casamento, é o fogo que Ele tem para te dar. É o fogo que está dentro do altar. É o fogo que sai da presença dEle, não de outro local. E às vezes nós estamos sendo levados por isso. No Levítico capítulo 10, versículo 1, diz aqui, Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Morrem por causa de fogo. Isso é um entendimento para nós hoje muito sério. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo, o quê? Estranho perante a face de quem, pessoal? Do Senhor. O que lhes não ordenaram. O que era que foi fazer? Por que vocês vão fazer isso? Eles sabiam, entenda uma coisa, quanto mais a gente souber do Evangelho, mais seremos cobrados, querendo ou não querendo. Então isso é bom, porque da mesma forma que seremos cobrados ao obedecer, seremos muito mais recompensados.
Sempre tem em vista a recompensa, que sempre tem a recompensa, viu, de tudo que a gente obedece. Mas aqui o Nadab e Abiú não obedeceram, eles pegaram fogo estranho. Literalmente, o que é esse fogo estranho? É um fogo. O fogo que não estava dentro do tabernáculo, um fogo de fora, um fogo comum. Não tem que ficar acendendo fósforo, não tem, que naquele tempo não tinha, mas ficar raspando pedra, sei lá como que eles estavam fazendo fogo, com um lampião, não sei como que eles faziam, mas eles pegaram um outro fogo de outro lugar, para acender um incenso que era santo, que era oferecido ao Deus que criou os céus e a terra, ao nosso Senhor, o que eles libertaram ele de Israel, do Egito. Era para isso, só que eles não fizeram isso. Eles pegaram fogo estranho, levaram para dentro e acenderam e ofereceram incenso. Pessoal, o negócio foi sério, porque aí a chama que estava lá dentro, que era do Senhor, a Bíblia fala que consumiu os dois. Só você pegar o texto aí você vai ler. Consumiu os dois. Mas a chama de Deus não é para consumir, é para purificar. Mas não entre imundo diante da presença dele. Não queira buscar as bênçãos que ele pode te dar sujo. E eles estavam. Aí o mais interessante, que é muito bom falar sobre isso, é para despertar muita gente, pessoal. Por que uma pessoa que conhece a verdade, sabe da verdade, e faz uma coisa louca dessa? Aqui tem um exemplo bem claro nesse próprio capítulo, nesse próprio versículo, e sobre esta mesma passagem, o Senhor lá na frente virou e falou para Arão o que tinha que ser falado. Por que aconteceu isso? Uma pessoa, pessoal, em sã consciência, ela não é louca de colocar a cabeça dela a prêmio. É quando uma pessoa ela perde o próprio sentido. Olha o que Deus faz e fala, versículo 8. E falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não, o que, pessoal? Morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. A gente já completa. Então esses dois estavam como quando entraram no tabernáculo? Bêbado. Vamos traduzir isso de uma forma mais popular? Chapado. Fora de si. Pessoal, a Bíblia que está dizendo aqui, vocês entenderam o que significa vinho? Vocês entenderam o que significa bebida forte? Pastor, eu sou da igreja, eu posso beber? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não? Não o que, povo de Deus? Bebereis. Eu preciso responder mais do que isso? Ah, pastor, peraí, isso é bobeira, você está querendo colocar coisa na cabeça dos outros. Vamos ver então. Aqui a Bíblia fala que Arão e todos que entravam na congregação não poderiam beber bebida nem vinho, bebida forte nem vinho. Correto, pessoal? Para que não morrais. Quem faz parte de uma congregação aqui? Porque quem não levantar a mão não vou considerar ovelha. Quem faz parte de uma congregação aqui? Se você faz parte de uma congregação, você não pode. Ah, mas aqui está falando para o tribo de Levi, pastor. Para de ser radical, isso aqui é Velho Testamento. Então rasga o Velho Testamento, engole e não vive mais nada que está nele. Porque é assim que as pessoas fazem. Pegam o Velho Testamento e quando gostam de alguma coisa, o que elas fazem? Ai, aleluia, Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso, grande é o Shaddai. Quando não gosta, Jesus ele veio e mudou o Velho Testamento. Não está. A Bíblia está falando, pessoal, para que os filhos de Arão, que é da tribo de Levi, sacerdotes, não façam isso. Aí se quiser um pouquinho mais, eu tenho um pouquinho mais para dar sobre a palavra. Apocalipse 1:5, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Bom para nós que hoje nós somos parte dos filhos de Arão. Então ninguém, sobre a palavra de Deus, se você quer fazer parte de uma congregação e ser santo, e desfrutar do fogo consumidor que purifica, que te liberta, que te abençoa, pode beber. E eu gosto de falar isso, pessoal. Eu gosto de mostrar a verdade, porque é a única que vai libertar as pessoas e botar juízo na cabeça de muita gente. Concordando ou não concordando, o problema é de quem não concorda, porque a Bíblia não vai mudar para agradar a ninguém. O que está aqui, pessoal, é o que vai salvar. Então, se você quer que o fogo estranho não entre na sua vida, seja sóbrio. Sóbrio a ponto de não se ludibriar ou se embriagar com nenhuma bebida ou entorpecente, e sóbrio
em toda maneira de você ser. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso também, que não é o caso de hoje, mas eu gosto de falar isso aqui é fundamental, e tem muita gente que está assistindo que isso aqui vai para um programa, e vai ter muita gente que vai se libertar de uma bebida por causa dessa mensagem. E Deus seja louvado por isso. Então é muito importante, pessoal, a gente falar sobre isso. É bom você anotar na sua Bíblia, falar, olha, aqui fala, Deus falou para o Arão. Deus falou para Arão, os sacerdotes, não entrem na congregação desse jeito, não oferte, não faça sacrifício, não faça isso, não faça aquilo, desse jeito. Ele não está falando, se você quiser ficar do lado de fora da congregação, tudo bem. O mundo está no maligno, pessoal, o mundo está no maligno, mas aqueles que estão no Senhor, estão transformados, nasceram de novo e vivem a nova aliança, e vivem de uma forma digna. Deus quer o seu bem, quer o seu levantar, quer o seu falar, e te fazer uma bênção em nome de Jesus. Para isso, não se contamine, não traga fogo estranho, porque eles levaram fogo estranho. Esse mandamento não foi à toa, foi dado. Eles levaram fogo estranho porque eles estavam alterados. É bíblico e é bem compreensível, o que dá para entender. Pega a história e vê, por que ele vai falar de bebida, que não tem nada a ver? Porque os dois estavam fora de si. E olha a loucura que eles fizeram. Pegaram fogo estranho e trouxeram para o altar do Senhor e morreram consumidos pelo fogo de Deus que estava lá dentro, que é santo. Então nós temos que ter muita seriedade no que a gente fala. E tem que ter muita certeza no que está falando. Eu não tenho dúvida do que está escrito e da recompensa que você vai ter se você obedecer. Mas a gente tem que estar bem sensível a isso, né? E estar disposto a obedecer. Isso é bem comum, pessoal. Já vi muita gente sair da igreja. Muita não vou falar generalizar, algumas. Porque não quiseram ouvir a verdade. Estão nem aí. Pelo menos a verdade foi falada. As mãos estão limpas. Melhor do que passar mãozinha na cabeça e a pessoa acabar se perdendo. Uma mensagem dessa pode salvar alguém que possa estar se matando com isso, pessoal. Pega essa bênção para você, não faça nenhuma loucura. O fogo estranho pode entrar na sua família, o fogo estranho pode entrar na sua casa. É igual a pessoa, não voltando isso aqui que fala disso, mas é igual a pessoa que quer apimentar o seu casamento pensando em alguma coisa errada. Apimentar a sua vida pensando em alguma coisa errada. Às vezes não é nem em alguma coisa, em alguma pessoa errada. É fogo estranho, é ou não é? Meu Deus do céu. Se queimar vai destruir, hein? Porque esse fogo não vem de Deus não. E aí me fala, como que alguém que está desse jeito consegue receber algo santo? Por isso que nós temos que invocar o fogo do céu, o qual vai purificar, vai nos libertar, vai nos abençoar, vai nos santificar e vai nos levar para o céu, pessoal. Porque afinal, Deus é santo. Nós temos que entender isso. O fogo é tão precioso, nós estamos entendendo que o fogo de Deus que está na nossa vida não queima, que Ele é que vai nos provar. Ele que vai fazer a separação de o que é imundo do que é puro. Todo mundo aqui acredita na volta de Jesus? Misericórdia, se alguém falar que não, né? Ai, Jesus. Malaquias 3:2. Vamos para lá. Eu falei o dia todo, tá, pessoal? Só que agora, claramente, para despertar mais. Vamos lá, Malaquias 3:2. Tem muitas bases bíblicas para muitas coisas, tá, pessoal? Isso aqui não é isolado, não, é no entendimento, e não é longe de ser qualquer coisa de heresia. Muito profundo e verdadeiro. Muito, muito profundo e verdadeiro. E verdade é verdade, acabou. Ponto final, nada muda do que está escrito. Deus é Deus para fazer. Malaquias 3:2, pessoal. Aqui Malaquias é um profeta que também ele exortava muitos sacerdotes. Muito. E ele fala no versículo 2 que o negócio é sério. E a gente às vezes quer ser maleável, quer agradar, como diz o ditado, gregos e troianos, né? Não, nós temos que agradar ao Espírito Santo. Nós temos que agradar ao Senhor. Nós temos que agradar àquele que fala por nós e que nos ensina todas as coisas. É Ele a quem nós temos que agradar. E no Malaquias 3:2 diz aqui, ó: mas quem suportará o dia da sua vinda? Olha só a pergunta aí. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Pessoal, está preparado para ver a glória de Deus? Porque quando ela aparecer, você não vai ter que ter sapato nos pés, hein? Não pode ter sapato nos pés. Sapato é simbólico, né, pessoal? O que possa impedir a gente de entrar. Não pode ter nada calçado, nada. O que está nos dirigindo. O que é que nos dirige? Nosso conceito. Quantas pessoas o sapato dela é a religião? Doutrinas disso e daquilo. O que nós falamos, por exemplo, sobre bebida, não tem nada doutrinário aqui. É simplesmente um ensinamento. Não é para entrar no céu você não pode beber. Você tem que ser fiel em tudo que você fizer para você entrar. E se não beber é uma parte de ser fiel, que assim seja. Se pensar somente naquilo que é certo, que assim seja. Se eu tiver que eu sou uma pessoa amasiada, eu tenho que me casar para entrar no céu, que assim seja. É obediência, não é o fato de qual nível de obediência eu tenho. É a questão de obedecer.
Isso é fato. Então, quem subsistirá quando ele aparecer? Aí ele diz aqui, ó, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Esse fogo, pessoal, vai chegar. Esse fogo um dia a gente vai estar diante dele, mas é o fogo do ourives. Não sei se vocês já viram o ourives que trabalha com ouro, né? Se você vai lá pesar, você vai comprar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, você tem algum tipo de joia na sua casa, aí você vai dar essa joia lá, ou vai vender ela, independente se vai comprar, você vai vender lá, você chega com a joia pro ourives, né? E fala assim, ó, quanto que você me dá? Você sabe que ouro não desvaloriza, o peso dele é o peso dele, é o que vai dar e tudo mais. Tem alguma coisa ou outra que pode cotar de uma forma diferente, mas a base vai ser sempre a mesma. Então você chega lá e pega vamos supor, um anel, você vai lá, ó, qual é o anel? Quanto que você me dá por esse anel? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pesar, para ver o que tem de ouro e o que não tem de ouro. Não é assim? Aí vai ter aqueles quilates, tudo mais, que tiver mais ou menos. Para depois ele utilizar essa joia, ele vai ter que fazer como, pessoal? Porque ele vai ter que utilizar o ouro. Porque ele só vai te pagar o que tem de ouro, ele não paga o que tem de outra coisa, outro material. Então, para ele poder fazer uma nova joia, ele não vai vender um negócio usado, ele vai usar aquele ouro que você deu para ele, então ele precisa do fogo. Para o fogo derreter aquilo e separar o ouro das impurezas que há naquele ouro. E ele vai pegar somente o ouro e vai usar só aquele. Estou pegando uma forma sou bem leigo, tá? Sou muito leigo sobre isso, mas só para entender. O Senhor vier e ele vem, ele será como fogo do ourives. O fogo dele vai nos passar. Só que vai vir aquele fogo da sarça, que o que é puro não queima, vai queimar só o que é impuro. Ele fará separação, como nós vimos lá com Moisés lá atrás, que ele viria e separaria. E depois lá com os filhos de Arão, quando aconteceu, ele falou, porque eu vou separar o imundo do profano, o imundo do puro, e o limpo do puro, e o imundo do profano. O fogo vai fazer isso, o fogo separa. Então a prática deles fariam isso por si só. E aqui o fogo do Senhor virá como ourives para limpar, para separar o que tem na gente que é ruim, né? O que está aqui o que é ruim, e separar e colocar o que é ruim de lado e o que é bom do outro. Só que só entrarão aqueles que forem purificados por esse fogo. Que a Bíblia mostra que existe esse fogo, que desde Moisés apareceu numa sarça, que não nos consome, não consome o que é santo. Por isso que nós temos que ser santificados, por isso que nós temos que clamar, nós temos que buscar a Cristo, por isso que o sangue dele tem que ser derramado em nós, porque o sacrifício no passado era feito da mesma forma, só que com animal. Aí vinha o fogo, consumia o animal, acabava. O pecado era tirado naquele sacrifício. Se a pessoa pecasse de novo, mais um bichinho tinha que ser morto, e mais uma vez o fogo vinha. Agora não, o sangue que Cristo derramou na cruz está sobre nós. Então não vai precisar mais matar ninguém, o sacrifício foi feito, mas o fogo vai vir. E quando vem para tirar o pecado e vem para nos deixar puro. Por isso que nós temos que chegar diante da presença de Deus com nada na nossa vida que possa nos condenar. Porque quando vier o fogo, o pecado vai sair de nós. É simples, onde entra o arrependimento, onde entra todas as coisas. Então nós vamos aprendendo com ele. E, com base nisso, a gente vai pegar um exemplo do Novo Testamento, de Lucas 22. Um exemplo bem simples, mas dá para a gente entender. É muito profundo, pessoal, isso aqui, um entendimento que o Senhor tem dado, que a gente tem que pegar para a gente e falar, Senhor, quando vier esse fogo, e pode vir, mas por que pode vir? Porque o que tiver de errado eu quero tirar. O problema é quando a pessoa não quer tirar o sapato, né? Simbolicamente, mas não quer tirar, ela quer continuar com aquilo. Eu falei, não, eu quero ser da igreja, eu quero fazer, tudo bem, você pode ser de qualquer igreja, ninguém vai te impedir, mas pode ser da igreja, pode ser disso, pode ser isso, pode ser aquilo, pode participar disso, pode participar daquilo, pode participar do que quer que seja, não assusta não, pode até pregar, tá? Pode, a pessoa, ela pode, artista cheio por aí, gente. Mas mais do que isso, quando esse fogo vier, ele vai revelar quem é cada um. Porque o fogo mostra que é ouro o que não é. E aí a gente tem que estar brilhando nessa hora, né? O fogo vem para purificar. E é muito sério e verdadeiro. Lucas 22, pessoal. Aqui é quando Pedro nega Jesus, tá? Versículo 55. 54, 55, 56, tá? Me perdoa, começar no 54, é fundamental isso aqui. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Aí vem aqui, Pedro seguia-o de longe. Nós sabemos então quem foi Pedro antes, né, da crucificação e depois após a crucificação. Jesus disse que ele negaria ele, correto? E sabemos que Pedro negou. Mas a primeira vez que Pedro negou ele foi porque ele estava já seguindo a Jesus de longe e ele estava com frio. E o que significa? Quem está com frio tem que se aquecer, não é? Tem, pessoal? Mas aí eu lhe pergunto, qual é o fogo que você tem se aquecido? Olha o Pedro, versículo seguinte. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio,
Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. Tudo bem, Pedro ele estava seguindo a Jesus de longe. São muitas pessoas que têm um carisma por Jesus, um carinho, gosta de estar aqui, gosta da mensagem, gosta até levar umas broncas na mensagem, no bom sentido. Nossa, gostei, precisava ouvir isso. Mas não se assenta com ele, na chama que ele oferece. Sempre se aproxima da chama do pecador, na chama daqueles que querem estar distante. Pedro estava com frio, então o que ele fez? Vendo o fogo, ele foi, se aproximou e se assentou naquele grupo onde o fogo estava. E aí ela virou para ele e falou assim: ele também estava com ele. O que Pedro falou logo em seguida? Eu não o conheço. Primeira vez foi quando Pedro negou das 3 que ele negou. Mas por quê? Ele se assentou no fogo dos escarnecedores, no fogo dos pecadores. E muitas pessoas, por não se conseguirem, não quererem, não conseguir, que quem quer consegue, não quererem se aproximar da santidade de Cristo, de quem Ele é de verdade, porque ela que vai libertar, a verdade que vai libertar, elas até se aproximam, mas se aproximam de longe. Elas estão longe, mas se aproximam em fogos que estão paralelos, que não levam ela à santidade de verdade. Só dão uma boa aquecida, mas não mudam ela. Só dão uma boa aquecida, tiram até o frio por um período, mas não mudam quem é essa pessoa. Eu não posso ficar me aquecendo em fogo estranho. Eu tenho que me aquecer no fogo de Deus, o qual não me consome, mas tira tudo que é errado. E para a gente ser abençoado, pessoal, a gente não pode ficar limitando o fogo, não. Senhor, o Senhor tem fogo para mandar, o Senhor vai mandar. E a gente vai orar para isso aqui hoje. Deus vai abençoar, pessoal. Porque o fogo que Ele vai mandar vai tirar toda impureza. Só que cabe a gente não querer estar de sapato, tá? Se você quiser entrar no Santo do Santo, diante da presença de Deus, Deus bradou a Moisés dentro da sarça: Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que você está é terra santa. Não era porque era Moisés, não, que ele não podia morrer, hein, pessoal? Se ele entrasse de qualquer forma. Mas quando a gente entende, hoje nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, somos limpos por Ele, nós somos cobertos completamente pelo sangue dele, nos tirando os pecados. Isso nos dá livre acesso ao fogo dele, que a Bíblia fala no livro de Hebreus, que Deus é um fogo consumidor. Então nós temos que entender isso, que esse fogo vai vir e vai nos abençoar. Eu não vou ler porque não ficar muito longo, mas um exemplo bem claro disso, de você andar na obediência, está em Daniel 3, quem quiser leia depois, e fica essa lição para mim, para todos. Havia 3 homens lá: Sadraque, Mesaque e Abednego. Um homem perturbado chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma estátua gigante dele, de ouro inclusive, e ele queria que todos, quando tocassem os sons das trombetas, píferos, gaitas, foles que estavam lá, todos se curvassem. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Altíssimo, estavam presentes nesse momento, e eles não se curvariam a outro Deus a não ser o seu Deus, não é assim? Aí tocou, eles não se curvaram, vieram os dedo duro, no bom sentido, e falaram para o rei: Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E ele falou: olha, se vocês não se curvarem, vou tocar mais uma vez, vou dar mais uma chance. Se vocês não se curvarem, quando eu tocar a trombeta, eu vou lançá-los na fornalha e vou aquecer 7 vezes mais. E eles disseram: rei, ainda que, não, pode tocar, nós não vamos nos curvar, porque todavia sabemos que o nosso Deus nos livrará. E ainda que não nos livre, não nos curvaremos. Bom, dito e feito, o que aconteceu? Lança na fornalha, aqueça 7 vezes mais. A Bíblia fala que os soldados que foram levá-los à fornalha, ao lançarem eles lá, por estarem pertos, pelo sol, calor do fogo, morreram na mesma hora. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego andavam desatados dentro da fornalha e nada tinha acontecido. Aí apareceu o 4º homem, que a Bíblia diz que parecia semelhante aos filhos dos deuses, mas nós sabemos, estudiosos dizem que era até o próprio Senhor Jesus já materializado ali. Mas o que eu quero que você entenda? Esse fogo não queima quando você está na obediência. Não queima. Pode se levantar problema, pode se levantar tudo que pode. Pode aparecer diagnóstico, você fica tranquilo, está na obediência, está na palavra, não vai queimar. Mas se não tiver, até o calor dele pode acabar com quem quer que seja. Os acusadores em si, os soldados que levaram ele morreram, pessoal, só de chegarem lá. Sadraque, Mesaque e Abednego passeavam dentro do fogo, e a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles. É Deus ou não é? Pessoal, esse é o mesmo Deus que nos livra. Porque assim, o fogo também, passar pelo fogo, para muita gente é prova.
Então fica tranquilo, nenhuma prova vai te derrotar se você estiver na obediência à palavra. Há uma grande diferença em a gente passar pelo fogo por uma desobediência e passar quando a gente está na obediência. Quando você está na obediência, nem cheiro de fumaça vai ficar em você. E todos vão saber o Deus que você serve. Mas quando a gente está na desobediência, o negócio fica sério. Até o calor do fogo já começa a nos prejudicar. Por isso que o fogo de Deus é santo. Ele não vem para nos consumir. Ele não vem para nos destruir. Pelo contrário, ele vem para nos deixar mais puro do que já somos. Por intermédio de Cristo hoje, graças a Deus que nós temos o Senhor. Amém, pessoal? E esse fogo vai descer nesse lugar para te abençoar. Mas primeiro, nós temos que estar com o coração limpo. E é o que nós vamos fazer essa oração, para depois nós entrarmos aqui na fé e Deus abençoar em nome de Jesus. Amém, pessoal?